Olá, pessoal! Aqui quem fala é o engenheiro agrônomo Andrew Futman, do canal Planta Sem Mistério e blog Orquídea Sem Mistério. Bom, gente, vamos agora então começar aqui o nosso vídeo do segundo Perguntas e Respostas do canal Plantas Sem Mistérios. Mas antes, vamos realizar o sorteio da participação da próxima live de Mostra de Plantas, tira dúvidas e outros assuntos aqui do canal, gente. Então, vamos lá então? Pronto, pessoal. Então, agora vamos realizar o sorteio e ver quem serão as duas pessoas que irão participar aqui da live de plantas. Vão poder aparecer aqui no canal Planta Sem Mistério na live de mostra de plantas, tira dúvidas e outros assuntos, gente. Então, vamos primeiro às explicações rápidas aqui. Bom, vocês estão vendo aqui, eu estou aqui no segundo vídeo do comunicado. Então, participarão do sorteio todos que participaram com perguntas ou ajuda lá, tanto no primeiro comunicado quanto nesse segundo comunicado, que foi feito para dar um reforço àquele primeiro, beleza? Então, conforme a participação, seguindo a ordem do comentário mais antigo até o mais recente desse segundo comunicado aqui, eu fui numerando as pessoas conforme a ordem aqui de chegada, beleza? Então, vocês estão vendo aqui, ó, esse aqui foi o último numerado, que foi o número 21. Então, ao todo, tem 21 participantes para o sorteio da live, gente. Então, serão sorteados dois números aqui, agorinha mesmo. Como teve pessoas que participaram com perguntas mais de uma vez, obviamente elas só entraram uma vez para o sorteio, certinho, gente? Para todos terem a mesma chance. Então, agora, sem mais falatório, vamos ao sorteio aqui, gente. Vamos lá. Então, vou abrir aqui o mão no saco, ó, sorteio no saco, vocês estão vendo aqui. Iniciar um novo sorteio. Vamos lá. Então, vamos escolher números. Vamos lá. E vai de 1 até 21. Opa, perdão. Vai de 1 até 21. Colocado aqui, vocês podem ver. Agora, vamos sortear. Quem serão os participantes que vão poder aparecer ao vivo aqui no canal, mostrando as suas plantas. Vamos lá. Sortear o primeiro número agora. Tchan, 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 tchan. Quem será? Lá vai. Sorteado foi número 12. Parabéns ao número 12, que eu vou ver já já quem foi o número 12 na lista. E agora vamos para mais um número, gente. Vamos sortear o próximo número aqui. Vamos lá. O próximo número vai ser o número 20. E é isso aí, gente. Então, sorteado o número 12 e 20. Agora vamos ver aqui quem são, respectivamente, o número 12 e o número 20. Ambos são do segundo vídeo, do segundo comunicado, pessoal. Então, vamos aqui ao segundo comunicado aqui. Vamos lá. Vamos ver quem foi o 12. Esse aqui é o 13. Então, esse aqui é o 13. Vamos aqui novamente. Número 13. Número 11. Eita, tô perdendo direto aqui, hein? Número 12. Então, quem vai aparecer aqui, ó, número 12, vai ser o Gouveia, gente. Então, quem vai aparecer na live aqui, primeiro sorteado, foi o Gouveia. Isso mesmo, Gouveia Neto, gente. Parabéns, Gouveia. Você vai poder aparecer ao vivo aqui no canal e mostrar suas
plantas aqui para todo mundo. A participação ao vivo aqui no canal, gente. Agora vamos ao número 20. Quem foi o número 20? Vamos lá. Número 20. Subindo. Esse aqui é o 21 e esse aqui é o 20. Parabéns a Joelma Machado. Vai poder também aparecer ao vivo aqui no canal, mostrando um pouco das suas plantas. Meus parabéns, Gouveia e Joelma, ganhadores do sorteio. Agora, a próxima etapa eu vou deixar aqui como contato para vocês entrarem em contato comigo via WhatsApp para poder a gente acertar os detalhes de como serão as suas participações e como é que funciona o programa de streaming para vocês poderem participar, beleza? E eu vou estar entrando em contato com vocês para marcar o dia dessa live, ok? Conto com vocês. Caso algum de vocês que ganharam não queiram participar, me avisem para então fazer um sorteio com os números remanescentes, ok? Então, mais uma vez, parabéns para Joelma Machado e para Gouveia, ganhadores do sorteio para participar da minha próxima live de planta, gente. Agora então, uma vez que o sorteio já foi realizado, vamos responder as perguntas de todo mundo aqui que participou do vídeo. Vamos às perguntas, vamos lá. Uma vez, pessoal, então, que o sorteio já foi realizado, e eu já vou entrar em contato com o ganhador, vamos agora para as perguntas propriamente dita, pessoal. Então, vou responder as perguntas referente aos 2 vídeos de comunicado que eu postei recentemente no canal. Beleza, pessoal? Então, agora, vamos às perguntas. Vamos à pergunta número 1. Vamos lá? Pergunta 1 é a seguinte. É da Maria Aparecida Eugênio. Bom dia, André. Bom dia. Minhas orquídeas estão com manchas pretas, uma acaba morrendo. O que eu posso passar nelas, por favor? Bom, Maria, manchas pretas, existem várias causas que podem estar levando a esse problema com manchas pretas. Seria interessante depois você me enviar imagens para o meu WhatsApp que vai estar aparecendo agora aqui para você anotar, beleza? Mas normalmente são causados por fungos que podem causar manchas foliares, como antracnose, tem outras doenças de manchas foliares na orquídea que podem causar essas manchas e também problemas bacterianos, queimaduras de sol. Existem vários problemas que podem estar causando isso. Então é necessário a gente descobrir o que é. Primeira coisa que eu pergunto, que tipo de orquídea que você tem? Segundo, como é que é o ambiente que você está cultivando? E por fim, se elas estão pegando sol direto e são plantas que não podem pegar sol, é fundamental que você as tire do sol para evitar os problemas de queimadura que podem realmente até matar a planta ou deixá-la muito debilitada, abrindo porta de entrada para outras doenças. Outras medidas importantes é o quê? Um bom cultivo da planta, ou seja, usar substrato de qualidade, vaso de tamanho adequado para a sua orquídea. Orquídea gosta de vaso apertadinho e um substrato bem drenante, que não seja ácido e bem ventilado para suas raízes, além do vaso bem furado também. Um ambiente com boa claridade, mas sem o sol direto em cima, bem ventilado, mas sem ventania e com bastante umidade. Também é importantíssimo para uma boa saúde da sua orquídea. Além de também você estar fornecendo uma boa nutrição, com uma boa adubação para elas também, ok? E no mais, para a prevenção de problemas com doenças e pragas, no caso das doenças, você pode estar aplicando regularmente produtos como a calda bordaleza legítima, que a gente prepara na hora, não servem essas compradas prontas, ou produto à base de enxofre ou a calda sulfocálcica também ajuda a evitar problemas com doença em suas orquídeas.
Beleza? Espero ter te ajudado. E agora vamos para a próxima pergunta. Vamos lá? A próxima pergunta é a seguinte. Vamos à pergunta número 2, que é a seguinte. Pergunta do Roberto Carlos Moreira, que é a seguinte, gente. Ele pergunta: o que provoca o abortamento da floração das catacetíneas? A haste fica quase totalmente formada com os botões prestes a abrirem, vão amarelando e caem. Percebam os sinais dos botões parecendo que foram raspados. Aí logo abaixo, a Belê aqui, ela mesmo já quase que deu a resposta. Então eu vou ler aqui, ó. As flores das minhas orquídeas estão com trips. E ela falou: será que as suas não estão também? Se você olhar de perto e ver umas pulguinhas compridinhas e pretas, é trips. Elas raspam as flores e botões. Bom, aí voltando aqui à pergunta, né? Isso é um problema comum que acontece muito com o catacetinho. Aconteceu muito comigo esse ano com alguns catacetos aqui também. Que é o seguinte: a haste se forma, os botões já estão grandes, quase abrindo, e aí de repente começa a amarelar e cai tudo. A haste seca. E você nota que os botões estão raspados. Bom, como a Belê disse, normalmente os trips são os grandes culpados por esse problema. Eles são insetos bem pequenininhos, compridinhos, normalmente são pretos, mas existem outras cores e também depende da sua fase. Na fase de ninfa ele tem uma cor, na fase adulta ele pode ter outra. Ele possui asa franjada, é muito pequenininho. Esses trips causam sérios problemas em florações de orquídea, não só em catacetíneas, mas em orquídea de modo geral. Eles raspam as flores, sugando ali a seiva no local e danificando ou provocando o aborto da flor. E quando a flor abre, ela fica com o aspecto todo raspado, bem feia mesmo. Além do trips, nos catacetos, outro problema que acontece é o ataque de gorgulhos. São pequenos besourinhos pretinhos, normalmente, que vão furando, vão raspando ali, vão comendo a flor. E eles atacam em botão também. Então, eles podem provocar a queda das flores, o aborto da haste. Então, esses gorgulhos, junto com trips, podem realmente acabar com uma haste de cataceto. Beleza? Então, é fundamental você ficar de olho nesses trips e nesses gorgulhos e fazer o controle. No caso do trips, é o seguinte, o controle pode ser feito o quê? Preventivamente com produtos à base de enxofre, quando a planta não está com haste floral. Remover as hastes florais antigas ajuda também. Existem produtos sistêmicos que podem ajudar no controle do trips, como o Evidence, por exemplo, o Ortene, são produtos que ajudam no controle do trips. Porém, normalmente eles podem provocar aborto de flores, mas aplicados com a planta ainda na fase inicial da haste, tendem a não provocar e resolver o problema. Mas tome cuidado ao usar esses produtos. Beleza? No caso do gorgulho, até inseticidas de contato costuma matar, mas também cai no problema de aborto de flores também. Pode acontecer. Beleza? Bom, essas são as principais causas do aborto de flores. Às vezes, mudança brusca de clima também pode provocar, mas normalmente, nesse caso, a mudança o aborto é causado pelo ataque dos trips ou dos gorgulhos. Beleza? Espero ter ajudado. E vamos agora para a próxima pergunta. A próxima pergunta agora vamos lá, pergunta da Marli Cardoso. Ela diz o seguinte: boa tarde, gostaria de saber se posso aplicar o enxofre mesmo em todas as orquídeas. Adoro seus vídeos, aprendo muito com você. Obrigado, Marli, valeu. E então, sim, pode aplicar o enxofre ou a cauda sulfocálcica, assim, como preventivo ou no tratamento de ácaro. Como preventivo,
Se as orquídeas não tiverem nenhum problema, você pode aplicar uma vez por mês ou uma vez a cada 2 meses, sem problemas nenhum, beleza? E se tiver tendo problema com ácaro, aí a gente aplica a cada 5 dias, mais ou menos umas 3 a 4 aplicações com espaço de 5 dias entre cada uma. Lembrando que essas aplicações têm que ser feitas sempre final do dia. O enxofre não deve ser aplicado com temperaturas elevadas, beleza? Aplicando na dose correta, no finalzinho do dia, normalmente ele vai ajudar bastante, ok? O único detalhe é, evite passar nas hastes florais ou nas flores, porque pode favorecer o aborto de florações, beleza? Bom, espero ter ajudado e agora vamos à próxima pergunta. Vamos lá? A próxima pergunta agora, gente, é da Carla Murta. Essa pergunta aqui é boa, gente. Vejam só. Boa tarde. Gostaria de orientações sobre como combater as vespas que atacam as raízes, deformando-as. Já coloquei as armadilhas amarelas, cortei algumas raízes com infestação. Enfim, se bater evidência, matará as larvas, elas possuem hábito noturno. Tem algum inseticida que posso jogar para matar as vespas adultas? Ótima pergunta. Bom, as vespinhas das orquídeas são uma praga que eu gosto de dizer que são regionais. Por quê? Existem regiões onde essa praga ataca com intensidade e existem outras regiões, às vezes vizinhas, que não ocorre, simplesmente assim. Então, uma maneira de evitar que essa praga chegue no seu orquidário é quando você for comprar uma orquídea, observar bem as raízes e os bulbos dessas orquídeas. Lembrando que existem duas vespinhas que atacam as orquídeas. As do pseudobulbo, vocês estão vendo aí na tela, e as da raiz. Essas das raízes, no caso, que é o que está acontecendo com ela, elas colocam seus ovos ali dentro da raiz e a larva começa a se desenvolver e vai formando um caroço na ponta da raiz normalmente, que a gente chama de galha. Isso acaba prejudicando um pouco o desenvolvimento das orquídeas. Ela não é tão séria quanto a dos pseudobulbos, mas ela pode danificar as raízes e, em grande quantidade, pode atrapalhar o crescimento da planta. Bom, quando é uma região em que ocorre essa praga, a gente tem que ficar muito atento ao voo do inseto adulto. Eu vou estar deixando aqui um material agora para você, um link, que vai estar falando de forma mais detalhada sobre o ciclo de vida das vespinhas das orquídeas, das duas, para então você estar atenta e estar se precavendo e fazendo a prevenção. Mas em relação ao evidência, como ele é sistêmico, sim, ele ajuda a matar as larvas das vespinhas. Essa ajuda bastante. Em relação ao inseto adulto, quando você observa ele voando, você pode inclusive usar um inseticida de contato também, para ajudar a matar. Beleza? Qualquer inseticida de contato. Mas a principal forma de controle mesmo é eliminando todas as raízes atacadas, todos os pedaços de raízes com galha e destruindo. Também, se encontrar pseudobulbo atacado, deve cortar fora e queimar todo esse material imediatamente. Não jogue fora, queime para evitar que essa vespinha saia e se multiplique por aí. Beleza? Agora vamos então para a próxima pergunta. Vamos lá? Próxima pergunta aqui da Alessandra Pimenta. Vamos a ela. Boa tarde. Gostaria de saber se ao regar a flor de cera devo molhar também as folhas. Então, Alessandra, não é necessário molhar as folhas da flor de cera, porque a absorção de água é toda pela raiz. Então, não há necessidade de molhar, principalmente se seu ambiente for úmido demais, pode favorecer algumas doenças de manchas foliares. Então, quando for molhar, principalmente molhe o substrato. Se cair uma água ou outra na folha, não vai ter problema, não costuma ter, se o seu ambiente for ventilado. Mas deve-se molhar
principalmente o substrato, a terra da sua flor de cera, ok? Agora, então, vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta é deixa eu ver aqui, Guilmar Cavalcante. Vamos lá, próxima pergunta está Guilmar Cavalcante. Aí ela diz o seguinte: Bom dia, não entendo nada de orquídea. Você poderia dar uma explanação geral para leigos? Obrigado. Bom, Guilmar, seguinte, eu vou estar deixando aqui agora o link do blog Orquídea Sem Mistério, onde lá você tem o menu principal com todo o ciclo básico do cultivo de orquídea. Entre lá na parte do cultivo básico, você vai ver lá desde a questão da construção do orquidário, ambiente de cultivo, a questão de luz, substrato, rega, ventilação, umidade, adubação, pragas e doenças, enfim, todas as questões básicas que são fundamentais para o cultivo de orquídea. Mas, de modo geral, as orquídeas são plantas que apreciam ambientes com boa luminosidade, mas elas não toleram sol direto. Elas gostam de ambiente bem claro, mas sem sol direto. No máximo aquele solzinho bem fraquinho da manhã para não queimar, pois elas queimam com facilidade. Também são plantas que gostam de ambientes ventilados, mas não gostam de ventania e nem muito abafado. Então, aquele ambiente arejado, gostoso. E também ambientes úmidos. As orquídeas, de modo geral, apreciam ambientes com bastante umidade no ar. Além disso, elas apreciam vasos bem apertados e furados. A orquídea gosta de vaso apertadinho e bem furado. E também gosta de substratos bem drenantes, que deixam a raiz arejar bem e deixa escorrer rapidamente o excesso de água. Entre os substratos existem várias opções. E aí no blog você vai ver com mais detalhe, com bastante detalhe, falando sobre os substratos e as misturas de substratos que você pode estar utilizando em suas orquídeas. Em relação à adubação, são plantas que necessitam estar sendo adubadas, uma vez que os substratos são pobres em nutrientes. Então, normalmente a gente usa aqueles adubos específicos para a orquídea e, dependendo do adubo que você vai utilizar, vai ser uma ou outra recomendação. Lá no blog você vai ter falando mais sobre nutrição e algumas recomendações, alguns exemplos de recomendação de adubação para suas orquídeas. Em relação à rega, a gente rega a orquídea sempre que ela seca. A gente coloca o dedinho lá no fundo do substrato. Se o dedo sair molhado, sair úmido, não precisa molhar. Se ele sair seco, aí a gente molha a nossa orquídea com vontade até escorrer bem a água pelo fundo do vaso. Beleza? E pragas e doenças, existem várias pragas e doenças que podem estar atacando nossas orquídeas. Dê uma olhada também lá no Orquídea Sem Mistério, você vai ver bastante sobre esse assunto de pragas e doenças e o que a gente deve fazer para evitá-las. Ok? Bom, espero ter ajudado, deu uma pinceladinha bem rápida sobre orquídeas e lá no blog você encontra de forma bem detalhada esse material. Agora então, vamos para a próxima pergunta, pessoal. Vamos lá. Próxima pergunta é da Maria Joana Oliveira. Bom, ela pergunta o seguinte: Olá, minha orquídea Dendrobium secou a haste ainda com bastante flores. Não sei por que isso aconteceu. Será que foi por falta de adubo? Olha, Maria, isso pode ter acontecido por N fatores. A falta de adubo, principalmente a deficiência de cálcio, pode sim ser um fator importante que pode ter levado ao aborto de parte das flores. Falta de umidade no ambiente ou falta de água também pode provocar. Mudança brusca de temperatura, mudança de clima, ou você pegou a planta e mudou para outro lugar enquanto os botões estavam se abrindo, se formando, pode também justificar o aborto das flores.
E também o ataque do trips. Normalmente isso aí pode ser muito problema com o ataque de trips nas flores, que são pequenos insetinhos que você está vendo agora na imagem aí, que raspam as flores e os botões e podem provocar o aborto das flores. É um problema sério e deve ser feito o controle dele. Normalmente, a primeira atitude é remover as flores infectadas com trips e queimá-las, destruir todo esse material, porque eles se alojam dentro dos botões florais e das flores abertas também e multiplicam muito rapidamente. Ok? Então, esses são alguns dos motivos que podem levar ao aborto da floração. No caso do TRIPS, você pode estar fazendo o controle com produtos à base de enxofre. Eles ajudam a combater o TRIPS também. Beleza? Agora aqui, vamos à próxima pergunta, pessoal. Vamos a ela? A pergunta é da Elisa. Pergunta da Elisa agora aqui. Vamos lá. Andrew, tenho duas jabuticabeiras e percebi a presença de ferrugem nos frutos. Qual seria o controle? Obrigada. Boa, Elisa. No caso de ferrugem e jabuticaba, que é um problema comum, as duas principais formas de controle é poda de limpeza e arejamento, ou seja, se a planta está muito frondosa, muito fechada e a jabuticaba tende a fechar bem a sua copa, é interessante fazer uma copa de limpeza, removendo o excesso de galhos que estão crescendo muito para o centro da copa, para poder entrar mais luz e mais ventilação. Com essa luz e ventilação, você consegue evitar bastante do problema com ferrugem na sua jabuticaba. E também a aplicação de calda bordaleza. A aplicação da calda bordaleza a 1% ajuda bastante no controle dessa ferrugem também. Beleza? Então, agora vamos para a próxima pergunta, pessoal. Vamos lá? A próxima pergunta é da Ana Maria. Ela diz o seguinte: em que época mesmo que as flores da flor de cera florescem, André? Bom, Ana Maria, as flores de ceras normalmente florescem entre a primavera e o outono, entre os meses de setembro a março. Porém, existem algumas espécies que podem florescer no inverno, por exemplo, a roia lacunosa, às vezes a roia cheferde, podem emitir florações ainda no final do inverno ou no meio do inverno. Mas a grande maioria das flores de cera floresce nos meses quentes do ano, entre setembro a março. Beleza? Agora aqui, pessoal, vamos para a próxima pergunta. Vamos lá? A pergunta é da Jaqueline Joaquim. É o seguinte: fiz sementeira de jiló e deu pragas na sementeira. Não consegui plantar nenhum pezinho. Não sei como controlar a praga e nem o melhor solo para o plantio do jiló. Como fazer? Bom, Jaqueline, o seguinte, se você tiver como enviar para o WhatsApp que está aparecendo aqui agora imagens ou descrição da praga que apareceu aí no seu giló, para poder facilitar a dica, eu agradeço. Mas nessa fase de sementeira, problemas que podem acontecer muito comuns são o seguinte: uma doença chamada dumping off, que é o chamado tombamento das mudas, ou seja, elas começam a germinar e logo em seguida elas apodrecem a base da muda e tombam e acabam melando e morrendo. Essa doença é causada por fungos de solo que causam esse apodrecimento. Então, normalmente quando a gente usa uma terra contaminada com esses fungos, pode acontecer esse tombamento. Esse tipo de doença acontece em várias plantas diferentes nessa fase inicial, beleza? Pragas também é comum que podem atacar a planta bem na fase inicial, são lagartas, pode algumas lagartas taturanas atacar e comer as mudinhas na fase inicial. Lesmas e caracóis podem atacar também as mudinhas e comê-las, e formigas cortadeiras. Então,
primeira coisa é tentar identificar o que está atacando as suas mudas, o que está causando esse problema nelas. Isso é muito importante. Segundo, tentar controlar. Se for formiga cortadeira, você usa iscas para formigas cortadeiras na trilha em que ela está caminhando para elas levarem para o ninho e assim acabar matando o ninho. Se for lesmas e caracóis, você pode estar trabalhando com iscas lesmicidas ou aquelas armadilhas feitas com chuchu ou com batata e recolhê-las no início da manhã e matá-las e destruí-las bem longe. Se for lagartas, faça a catação manual ou aplique um inseticida, como por exemplo até o SBP mesmo, à base de água, pode ajudar a matar a lagarta. Beleza? E no caso do tombamento, é importante usar uma terra de boa qualidade. Você pode utilizar aquelas terras adubadas que a gente compra pronta, podem ser usadas para germinação, mas não são muito boas, muito garantidas, podem vir contaminadas, pois a gente não sabe a procedência delas. Mas o melhor mesmo é utilizar substrato pronto para mudas de hortaliça. Esse substrato a gente encontra em lojas do ramo de agropecuário, de modo geral, jardinagem, e eles são próprios para o plantio de sementes de hortaliças. Então, eles são esterilizados e balanceados próprio para o desenvolvimento inicial dessas plantas. E por ser esterilizado, você não tem o problema do tombamento acontecendo naquele substrato, ok? Bom, então essa é uma possibilidade. Agora, em relação às plantas adultas, né, o transplante para as plantas adultas de Giló, a terra para ela é terra como para outras hortaliças, ou seja, elas gostam daquela terra escura, bem adubadinha, bem estercada, rica em matéria orgânica, bem pretinha, bem soltinha, bem fofa, para serem plantadas. Elas não gostam de terra que fique muito dura, muito compactada, que encharque demais e demore para secar, ou que seja excessivamente arenoso. Também devem ser evitadas. Beleza? Bom, espero ter te ajudado aqui. E agora, então, vamos para a próxima pergunta, pessoal. Vamos lá. A próxima pergunta é do Gouveia aqui. Vamos lá. Pergunta do Gouveia. Ele pergunta o seguinte: a minha dúvida, tenho uma palmeira imperial e a mesma está muito perto do muro do vizinho, com uma casa que fica a uns 5 a 6 metros de distância da palmeira. Tenho medo que um dia ela desabe sobre a casa do vizinho. Devo mantê-la ou cortá-la? Abraços do seu amigo Gouveia. Bom, seguinte, essa palmeira imperial, o melhor a fazer é remover essa planta, ou cortar, ou então chamar uma equipe para poder fazer a remoção, chamar o pessoal para fazer a remoção e o replante dessa palmeira numa área segura. Então você tem essas duas possibilidades e não deixar que fique grande demais, porque pode favorecer, pode realmente cair e causar estrago, porque infelizmente ela é uma planta muito alta e ela acaba atraindo raios. Por ela atrair raios, quando ela fica muito alta, ela pode acabar caindo e causar um estrago muito grande. Então, ou corte ou contrate uma equipe para fazer a remoção dela e o transplante para outro local. Beleza? Agora então, vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta aqui agora, vamos lá, da Carminha Cota. Vamos lá. Tem uma pergunta. Há 2 anos comprei uma muda de goiaba tailandesa. Ela já está no chão e com uns 2 metros de altura. Como posso acelerar a floração dela? Agradeço desde já. Bom, é o seguinte. Observa primeiro essas imagens aqui de pés de goiaba bem formados aqui. Você vai notar o seguinte. Essas plantas dificilmente chegam a 2 metros, 2 metros e meio de altura através da poda de formação. Bom, no caso da goiaba tailandesa é a mesma coisa. Então, você tem que tomar muito cuidado para essa planta não ficar muito alta e embolada, o que vai acabar atrapalhando
a frutificação e você vai perder muito fruto. Então, o melhor a fazer é o seguinte: essas plantas devem ser trabalhadas e podadas, formada, conduzida. A planta deve ser guiada desde cedo, ou seja, tem que formar essa planta para ela não ficar muito alta, com os galhos todos crescendo só para fora. Tudo que é galho que cresce para o interior da copa devem ser eliminados por completo, pois eles atrapalham o crescimento da planta e não frutificam legal. Então é o seguinte, eu não sei se essa sua muda ela veio bem formada, mas normalmente as mudas de goiaba, quando bem formada, elas devem vir com três pernadas, três galhos principais. Esses galhos principais devem ser orientados sempre a crescer para fora. Então, toda a brotação que venha dessa galhada principal deve ser sempre orientada a crescer para fora. Tudo que for galho que cresce muito vertical e muito para dentro deve ser cortado sempre. A goiaba é uma planta que aceita muito bem o tratamento das podas. E a poda é o principal fator para estimular a frutificação, ou seja, quanto mais você poda a goiaba, mais ela frutifica, porque ela frutifica na brotação nova em formação. Então, o que você tem que fazer? Todo ano na sua goiabeira você tem que fazer a poda para o quê? Orientar o crescimento dos ramos dela para fora e mais deitado possível. Os ramos dela devem crescer mais inclinados, mais deitados que você conseguir. Todo ramo que crescer muito vigoroso para cima deve ser cortado imediatamente, porque ele não é produtivo e atrapalha o desenvolvimento da planta. Assim você consegue fazer com que a sua planta fique com um formato de taça, um formato de taça aberta, assim, e ela fica uma planta baixinha, fácil para você cuidar, fácil para você catar pragas, controlar doenças e fica bem produtiva e as goiabas ficam bem grandes. Então, faça isso todo ano, sempre faça a poda dessa goiabeira. Se você só tem uma goiabeira, tente escolher uma época para fazer essa poda. Se você tiver mais de um pé, você pode fazer essa poda em épocas diferentes para ter frutificações em épocas diferentes. Uma vez que a goiaba é uma fruteira educada, ela vai frutificar após uma poda de frutificação, beleza? Então, repetindo, faça sua goiaba crescer no formato de taça, com os ramos o mais aberto possível. Nunca deixe os ramos que cresçam para cima, corte fora, e os ramos que crescem para dentro, corte fora também. Só deixando aqueles que crescem bem abertos e o mais deitado possível. Ok? Bom, espero ter ajudado. E claro, além das podas de formação e frutificação, que são feitas todos os anos, é importante também manter uma boa nutrição, uma boa adubação orgânica e manter livre de pragas e doenças também, ok? Agora então, vamos para a próxima pergunta aqui, gente. A próxima pergunta é do Gouveia novamente. Vamos lá. Uma outra dúvida. Como lavar o sombrite do orquidário que está ficando verde devido a molhar as orquídeas rotineiramente? Essa é uma pergunta, gente, complicada. Essa é uma questão chata. Lavagem de sombrite não é um negócio fácil. Você tem duas maneiras de fazer. Ou você remove quando for tipo fazer uma manutenção geral no orquidário, ou até uma reforma, enfim, e tirar todo mundo, você tirar o sombrite, botar no chão e fazer uma lavagem nele, esfregar mesmo esse sombrite com uma vassoura de pelos e sabão para esfregar e tirar todo o lodo, é uma opção. Ou então lavar com aquele jato com alta pressão também. E com ele mesmo esticado, você pode tentar lavar com uma vassoura de pelos também para tirar esse lodo. Mas não é uma operação muito fácil, é uma operação chata, mas é necessário. Então, você pode usar uma vassoura e um jato de alta pressão para estar lavando o seu sombrite, pelo menos algumas vezes, beleza? Então, é o que dá para se fazer em relação ao sombrite.
Agora aqui vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta é do Fábio Vanderlei. Ele diz o seguinte, gente: qual o melhor substrato caseiro que podemos utilizar em nossas novas plantinhas em casa? É verdade que borra de café, pó de casca de ovo, casca de banana e areia grossa seria uma boa opção? Em relação a substrato, não. Borra de café, ele é mais utilizado como adubo e não como substrato. Substrato é o material em que a planta vai crescer, vai fixar suas raízes e vai se desenvolver. E adubo é o material que vai nutrir a planta. Então, a gente, para as plantas, precisamos fornecer um substrato para ela que garanta o bom desenvolvimento das raízes. Normalmente, os materiais utilizados são terra adubada, pode ser terra adubada, areia pode ser utilizado, mas com certo cuidado, não pode ficar arenoso demais o substrato, carvão triturado ou casca ou palha de arroz carbonizado é um material muito utilizado para fazer substrato, porque garante uma boa drenagem no substrato, ele fica bem ventilado, ajuda na nutrição das plantas e a evitar pragas e doenças, fornecendo nutrientes importantes e deixa o substrato mais leve também. Então existem várias misturas que você pode estar utilizando. Eu vou deixar aqui algum link, material falando mais detalhadamente sobre substrato. E dependendo da planta que você está cultivando, ela vai pedir um tipo de substrato ou outro, beleza? Um substrato bem simples que você pode preparar para plantio de mudas, de árvores em geral, de outras plantas, é o que? Terra adubada, aquela terra preta que você usa, e esterco. Então você pode estar usando terra adubada, ou uma terra de barranco, uma terra boa de preferência, bem solta, bem fofa, e esterco. Você pode estar utilizando duas partes de terra para uma de esterco. E ainda pode acrescentar nessa mistura uma partezinha de farinha de osso também, para ajudar no enraizamento inicial dessas mudas. Beleza? É um substrato simples e muito utilizado para fazer mudas de árvores em geral. Ok? Agora vamos para a próxima pergunta, gente. Vamos lá. Pergunta 16. É o seguinte, da Dalva Silva aqui. Boa noite, André. Se puder me ajudar, eu tenho 3 celogines cristatas. Estão ficando com os bulbos murchos e alguns estão secando. Sou de Itajaí, Santa Catarina. Então, Dalva, eu já tinha te ajudado até no Facebook, se eu não me lembro, mas vamos deixar aqui também para registro. Celogine cristata é uma celogine que aprecia climas frios e muito úmidos. Então, é uma planta para climas de altitude ou regiões que sejam muito frias e úmidas. Locais onde pegue muito vento não é interessante para essa celogine, e locais quentes ela não aguenta também. Então, aí procure instalar ela, colocar elas em locais onde elas fiquem bem úmidas, fique bastante úmida, tenha uma claridade moderada e seja um local com uma ventilação moderada também. Não pode ser excessivamente ventilado, mas também abafado demais não é legal. E usar substratos que retenham mais umidade, mas que tenham uma boa drenagem. Por exemplo, casca de macadâmia triturada, brita número zero, aquela pequenininha, carvãozinho triturado no mesmo tamanho da brita zero e esfagno para segurar mais umidade. Normalmente esse substrato funciona muito bem. E o replante delas normalmente a gente faz no período da primavera, verão, que é quando elas estão brotando. Beleza? Espero ter ajudado e agora vamos para a próxima pergunta, pessoal. Vamos lá? Próxima pergunta é da Cristiane Soares. Ela diz o seguinte: Andrew, qual o melhor período para realizar a poda de figo e qual o melhor espaçamento para deixar entre plantas? Bom, em relação à poda, na maioria dos locais a gente faz a poda no período do inverno, entre julho e
agosto, entre junho e agosto, melhor dizendo. Beleza? No Nordeste ou em local onde o clima é sempre quente, nós podemos estar ajustando a poda para qualquer época do ano. Em locais onde tem o inverno mais ameno e frio, a gente faz entre junho e agosto. E o espaçamento entre as plantas varia entre 2,5 por 2,5 ou 2,5 por 3 ou 3 por 3 metros. Beleza? Esse é o espaçamento mais recomendado para o figo. Agora, então, vamos para a próxima pergunta. Vamos lá. Ainda da Cristiane Soares. A pergunta é o seguinte: plantamos abóbora, aquela laranja, e os frutos estão dando broca. Se aplicar o inseticida biológico, ainda é possível salvar a planta e evitar que novos frutos também sejam contaminados? Então, sim, você pode evitar que você tenha uma perda maior de frutos. O interessante é, na abóbora, você comece a aplicar lagarticida biológico ainda antes da formação das flores e continue aplicando até que todos os frutos estejam se formando e já estejam grandes. Então, você aplica ainda na fase inicial do desenvolvimento da abóbora até quase a fase de maturação dos frutos, beleza? Sempre aplicando semanal ou quinzenal para evitar a broca do fruto das abóboras e lagartas desfolhadeiras também, ok? E agora vamos então para a próxima pergunta, gente. A próxima pergunta é da Nilza Maria. Pergunta da Nilza Maria aqui. Ela diz o seguinte: boa noite, André. O que você acha do adubo forte frutas para fruteiras em vaso? Eu tenho jabuticaba, fisales, romã e pitaia. Olha, sinceramente eu não gosto muito não, mas é um adubo NPK, ele é bem completinho e tudo, mas não é nenhuma mil maravilhas. Mas tem que lembrar o seguinte: ele é um adubo NPK. Ele vai fornecer aquilo que ele tem ali nas garantias dele. Mas, por ser um adubo mineral, ele utilizado de forma incorreta, sem adubação orgânica, com o tempo ele acidifica o solo e pode trazer problemas. Então, o foco principal deve ser sempre na adubação orgânica. Essa é a adubação mais importante que você deve fazer. Mas sim, você pode usar ele também para complementar essa adubação orgânica, o que vai ajudar, usando de forma correta, no desenvolvimento das suas fruteiras, garantindo os elementos essenciais para ela. Lembrando também que é importante a complementação, sempre que necessário, principalmente quando se fala de fruteiras mais exigentes como mamão, de produtos à base de cálcio e boro também, se não tiver no Forte Frutas, beleza? Agora então, vamos para a próxima pergunta, pessoal. Vamos lá. Pergunta da Elisa aqui novamente. Vamos lá. Elisa pergunta o seguinte: Andrew, olá, tenho uma. Essa aqui não deu para entender direito. Uma mimoseira, não ficou claro o que que é. De 4 anos e este ano ela carregou bastante. Ocorre que os frutos estão caindo antes de amadurecer. Qual seria a sua orientação? Bom, a primeira coisa não ficou clara aí, mimoseira ou é outra planta, porque eu não encontrei referência sobre essa planta, sobre essa fruteira. Existem outras mimosas, mas são plantas leguminosas. Então, se você puder repetir aí ou me falar, porque eu acho que saiu com um erro aí. Beleza? Vamos então agora para a próxima pergunta. Novamente da Elisa aqui, gente. A pergunta é o seguinte: mais uma pergunta. Qual sua opinião sobre o método de diluir adubo orgânico e aplicar o chorume nas fruteiras? Exemplo, 1 quilo de farinha de osso em 10 litros de água. Deixar de molho 3 dias e depois aplicar o chorume. É uma ótima ideia. Esses chorumes de adubos orgânicos, de estercos, de tortas de mamona, de farinha de osso, de humus, são muito bons, porque boa parte dos nutrientes vão acabar ficando diluído ali, além das substâncias orgânicas benéficas, vão estar contidas ali naquele chorume. E por ter uma aplicação mais fácil, e você consegue uma resposta muito boa.
Então ele pode ser utilizado até como adubo foliar, bem diluidinho. Lembrando que o chorume normalmente a gente usa uma parte do chorume para 9 de água, beleza? Então, sempre fazendo uma parte do chorume para 9 de água, bem diluído, porque ele é bem forte. Mas sim, é uma opção interessante para você utilizar, ok? Agora aqui, vamos para a próxima pergunta. A pergunta é da Maricélia Porto. Ela diz o seguinte: oi, Anis. Para cultivar orquídea, preciso de sombrite? Então, existem orquídeas de sol pleno, é a minoria, mas existem. Aí essas aí nem não é necessário, mas a grande maioria das orquídeas necessitam de ambientes sombreados, com bastante claridade ou sol filtrado, pois elas não toleram sol direto em cima e queimam. Então, sim, normalmente precisa do sombrite ou então um ambiente que pegue luz indireta, aquela luz difusa e direta, como uma varanda, uma beirada de janela, um terraço coberto, embaixo de uma árvore, enfim, são ambientes em que a luz já vem filtrada. Então também pode se cultivar nesses ambientes e aí não é necessário sombrite. Beleza? Agora então vamos para a próxima pergunta, pessoal. Vamos lá. Próxima pergunta é da Maria José Alves Lins. É o seguinte: tenho pouco espaço, mesmo assim gosto de plantar jiló, quiabo e maxixe. Qual a melhor época para o plantio em vaso? Então, Maria José, tanto quiabo, jiló e maxixe, as três são plantas para clima quente. Então, se você mora numa região que é quente o ano inteiro, você consegue cultivar o ano inteiro essas plantas. Por outro lado, se você mora numa região que é fria ou mais amena, então essas plantas devem ser cultivadas de setembro até março. Então, depois disso entra o clima ameno e elas não têm um bom desenvolvimento nesse período. Beleza? Tanto em vaso quanto no chão. Ok? Então agora, gente, vamos para mais uma pergunta aqui. Vamos para a pergunta 24. Pergunta 24 é o seguinte: Joelma Machado. Andrew, como é a raiz do IP? Espalha muito? Quanto tempo cada fase desde germinar? Para transportar as mudas, como fazer? O que você aconselha? Não tenho nenhuma experiência. Quero fazer mudas para o sertão. O que você acha? Então, os IPs normalmente eles ocorrem na Mata Atlântica e também ocorrem no Cerrado. No sertão, não sei se ele teria uma boa adaptação, mas talvez alguns se desenvolvam bem aí. É uma planta amplamente distribuída pelo Brasil, o IP. E é uma planta muito fácil de germinar e de produzir mudas e de plantar. É uma árvore que tem um crescimento moderado, de rápido a moderado, não é tão lenta. E como é que a gente faz? Para fazer mudas do IP, você deve coletar as sementes quando elas estão caindo, naquela fase que aqueles frutos deles estão caindo, estão abrindo e as sementes estão voando para o chão. Então você coleta na época ali e faz a semeadura imediata. A semente do IP não deve ser armazenada, porque ela perde a germinação em pouco tempo. Então, um mês depois, normalmente ela já não germina legal. Então, o ideal é que semeie ela em poucos dias após a colheita. Beleza? Para semear o IP é muito fácil. Você pode pegar uma bandeja, um desses pratos, ou um pote, ou um vaso qualquer, ou um balde velho, furar ele bem para drenagem, encher com areia grossa esse recipiente, lembrando que todos eles têm que ter furos para drenagem, encher com areia grossa e colocar as sementes ali por cima da areia, né? Espalhá-las ali por cima da areia e depois então você cobre com uma camada bem fina, uma camadinha de 1 centímetro no máximo de areia, areia grossa lavada. E coloque isso no local com boa claridade, mas protegido do sol, local sombreado, mas com boa claridade. E aí é só manter molhado. A semente boa
em torno de 1, 2 semanas no máximo, ela já está germinando e germina muito rápido. Aí você pode deixar ali mais um mês e meio, elas crescendo ali nesse substrato ali, nessa areia. Mais um mês até no máximo 2 meses. Um mês e pouco tá bom. Então você já pode transplantar ela para recipientes individuais, para saquinhos de muda com uma terra adubada, que pode ser 2 partes de terra para uma parte de esterco bem curtido. E colocar essas mudas inicialmente em local sombreado e depois que elas já estiverem bem pegas e desenvolvendo bem, você pode estar passando elas para o sol. Use recipientes grandes, com pelo menos uns 5 litros, né? De 3 a 5 litros em média, beleza? Com pelo menos uns 20 a 30 centímetros de altura, 20 a 30 centímetros de altura, para que a sua muda tenha um bom desenvolvimento inicial e possa atingir ali no recipiente em torno de 1 metro, 1,5 metro até 1,20 m com facilidade. Essas mudas vão ficar provavelmente mais um ano dentro desse recipiente até elas atingirem um bom porte e então elas já podem ser passadas para o local definitivo. Deixe para fazer o plantio em local definitivo após, num período em que estiver chovendo, mais úmido, porque facilita o pegamento e o crescimento inicial dessas mudas, beleza? Agora, em relação às raízes, varia de IP para IP. Tem um IP amarelo pequeno que não tem muita raiz, a raiz não é muito profunda, não é muito vigorosa, então ele é bem tranquilo para perto de muros. O IP branco também é um IP que não tem uma raiz muito avantajada, então ela também não levanta muros, então ela é bem tranquila para plantar ali próximo a muros, em calçadas, enfim. Já o IP amarelo gigante, o IP rosa e o IP roxo, esses IPs crescem muito, têm raízes bem avantajadas, bem vigorosas e elas podem levantar calçada. Então, esses devem ser mais afastados, em local onde não tem risco de levantar calçada de casa, muros, devem ficar mais afastados de muros, beleza? Mas o amarelo pequeno e o branco são tranquilos, ok? Todos eles a germinação é muito tranquila e fazer mudas dele são bem tranquilos também. São plantas extremamente fáceis de você estar fazendo muda. Mas lembrando, a semente tem que ser colhida e semeado na hora, ok? Bom, agora então vamos para a próxima pergunta, gente. Vamos lá. Próxima pergunta é da Alejandra Godoy. Aí é o seguinte, ela pergunta: como devo preparar mamona? Graças desde Corrientes. Corrientes, na Argentina, local bom para pescaria, lá tem muito local bom de pescaria. Mas vamos à tua pergunta. Bom, aqui não ficou claro se você quer preparar torta de mamona ou se você quer preparar o inseticida de mamona. Então, por via das dúvidas, eu vou deixar aqui dois links para você estar vendo o preparo tanto da torta de mamona quanto do inseticida feito com a folha da mamona. Beleza? Então, acesse aí e veja o preparo desses dois materiais. Ok? E agora vamos a mais uma pergunta, gente. Vamos lá. Da Maria Joana, é a pergunta 26, da Maria Joana Oliveira. Oi, Anderson, como que eu recupero 2 galhos de orquídeas dendróbio totalmente sem raiz? Quais são os cuidados que se deve ter? Obrigado. Bom, se for daqueles dendróbios comuns, tipo nobile, normalmente eles emitem aquelas brotações laterais, os chamados cakes, com bastante facilidade. Então, o que você pode fazer? Você pode deixar eles deitado em uma caminha com esfagno ali aberto, só mantendo uma leve umidade, mas sem encharcamento, e no local com uma boa claridade. Com o tempo ele vai sair brotações laterais ali e quando aquelas brotações estiverem maduras, com os bulbos formados e soltando mais brotações dali, elas vão poder ser destacadas e plantadas em vasos individuais. Outra opção é amarrar também esses galinhos, esses bulbinhos, em árvores, que com o tempo
também vai sair os cakes, eles vão enraizar na árvore ali e a planta vai começar a se recuperar. Todos os bulbos vão sair cakes? Não tem como afirmar que todos eles vão emitir cakes e vão enraizar, mas normalmente em dendróbios do tipo nobile, aqueles comuns, eles formam cakes com muita facilidade, beleza? Só tomar cuidado com o encharcamento, para não deixar encharcar na caminha de esfagno, ok? Agora vamos a mais uma pergunta aqui, gente. Vamos lá. Opa, não tem pergunta. Acabou, pessoal. Acabou as perguntas. Pronto, pessoal. Então agora estou voltando aqui para me despedir de vocês. Espero que tenham ajudado vocês com as perguntas. E quem eu chamei para o WhatsApp para poder complementar a ajuda, vai lá, mande as imagens e tudo para poder terem o maior prazer em continuar ajudando, gente. Beleza? E nos veremos também mais tarde no terceiro Perguntas e Respostas, gente. Em breve farei mais um e outros perguntas e respostas aqui no canal. Então, mais uma vez eu quero parabenizar o Gouveia e a Joelma por ganharem agora, por terem a chance de participar da próxima live de plantas aqui do canal, gente. E lembrando, quem tiver dúvidas também pode deixar suas perguntas nos comentários, qualquer vídeo. E também, quem tiver interesse em adquirir flores de cera ou outros produtos, eu vou estar deixando alguns links na descrição do vídeo sobre os produtos as flores de cera que eu tenho disponível e também vocês podem estar entrando em direto contato comigo para mais detalhes, gente. E lembrando também de participarem da rifa da reconstrução do orquidário. Lembrando, gente, a ajuda de vocês é fundamental para que eu possa continuar ajudando a todos vocês. Então, participem lá, apenas R$ 7 o número da rifa, mais de mil, vai ser praticamente mais de R$ 1.000 de premiação de orquídeas ali, gente. Só planta top. Então, vamos participar da rifa da reconstrução do orquidário. Conto com você, gente. No mais, um forte abraço a todos. Deem aquele joinha, se inscrevam no canal e até a próxima em Plantas e Orquídeas Sem Mistério, gente. Agora eu fui. Tchau, tchau.